Chega a ser humilhante, né, Mário e Fabiola? Bom dia para você que está nos assistindo. Não deveria ser assim, né? Na verdade, não deveria ter essa dificuldade para se cancelar um desconto que aquele trabalhador não optou por ter. E aqui a gente não entra no mérito de um trabalho do sindicato, que é um trabalho que é louvável, que é um trabalho que é importante para o trabalhador. Nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista, Alberto Nemer, que está aqui com a gente. Obrigado pela participação. Doutor, a gente não está tirando o mérito de um trabalho que é realizado por sindicato, que a gente sabe que existem trabalhadores que valorizam isso e que procuram o próprio sindicato, mas nós estamos falando de trabalhadores que não procuraram de forma alguma e que precisam escrever cartas de punho à mão e se deslocar muitas vezes no próprio horário de trabalho, podendo ter descontos ali naquele dia perdido, para poder entregar uma carta num trabalho, num espaço muito curto de tempo. Isso é o procedimento correto? Os sindicatos, independentemente de ser esse ou os outros, podem fazer isso com o trabalhador? Bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, Mário. É uma pergunta muito importante. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa evidenciar aqui, como você bem disse, é a importância dos sindicatos. Os sindicatos, dentro da sua essência, ele tem um dever constitucional de defender os interesses, seja do sindicato patronal, seja o sindicato dos empregados. Então, a existência e a manutenção do sindicato são de suma importância. Mas cenas como essas são lamentáveis. E a gente precisa esclarecer para a população como é que funciona. Da onde vem esse desconto? Primeiro, esse desconto vem por meio de uma negociação coletiva. Neste caso, uma convenção coletiva onde o sindicato patronal negociou com o sindicato dos empregados, onde ali ficou estabelecido o desconto de 1,5% do salário do trabalhador mensalmente, salvo se ele fizer oposição. Aí que vem um grande problema, porque o sindicato, que deve sempre privilegiar e proteger o seu representado, e neste caso aqui os empregados, ele coloca muitos obstáculos e dificuldades para que ele exerça o seu papel de oposição, ou seja, para que ele não quer contribuir. E por que ele não quer contribuir? Porque ele não se sente representado. Então, as cenas que a gente viu como ontem e semana passada, é lamentável, o Ministério Público do Trabalho está atuando, mas de forma bem pragmática. Numa negociação coletiva, sim, você pode colocar lá, por exemplo, que a oposição tem que ser manual, tem que protocolar no sindicato, em dia de lua cheia, por exemplo, você pode botar esses critérios. Mas a gente vê que esses critérios são para prejudicar o próprio representado, para quê? Evidenciar, em alguns casos, Mário e Fabiola, o que a gente diz em algumas ocasiões, assembleias vazias e cofres cheios dos sindicatos. É o que parece querer alguns sindicatos atuando dessa forma em dificultar o empregado. Doutor, então, pelo que eu entendi, isso vai depender da convenção coletiva de cada área. Então, nessa dos trabalhadores da área de saúde, eles decidiram que vai ser assim. Então, não tem como mudar. O trabalhador precisa ir lá escrever essa carta e entregar assim? Exatamente. Mas neste caso muito específico, tem uma ação do Ministério Público do Trabalho que proíbe isso sob pena de multa. Então, tem que se verificar. O Ministério Público do Trabalho já falou que vai atuar neste caso. Mas, em regra geral, o que foi estabelecido em convenção coletiva deve ser respeitado. Mas há uma observação aqui muito importante para a população, para a gente poder também esclarecer, que independentemente do empregado ter ido lá, feito a carta de oposição ou não, vamos supor que ele não conseguiu ir. A empresa só pode descontar deste funcionário com uma autorização expressa dele. Como assim? Olha só. Está na convenção coletiva que eu tenho que pagar 1,5%? Tá. Eu fiz a carta de oposição? Não. Então a empresa pode descontar de mim? Não. Por quê? O artigo 611b, inciso 23 da CLT, proíbe o desconto de qualquer parcela do empregado sem essa autorização. Então, como é que vai fazer? A empresa não desconta e se o sindicato quiser cobrar deste empregado, vai ter que usar meios próprios, vai ter que descobrir quem é esse empregado, o endereço dele, notificar, enfim, tomar as providências legais cabíveis, caso queira cobrar daquele empregado. Mas aí, se for descontado, o que é que ele precisa fazer? Se for descontado, o primeiro caso que tem que fazer é procurar a empresa, porque a empresa não pode descontar deste funcionário sem qualquer autorização expressa. Se assim ocorreu, ele tem que buscar a empresa novamente, pedir o ressarcimento, falar, olha só, você só pode descontar de mim se eu autorizar, mesmo eu não tendo feito a carta de oposição.
Alberto Nemer, muito obrigado pela participação, advogado trabalhista, explicou para a gente essa situação. E o que o advogado explicou aqui para a gente é que, apesar deste acordo coletivo que já existia antes, desde 2021 existe um processo tramitando no Ministério Público no Ministério Público do Trabalho que diz que esse sindicato especificamente não pode fazer essa cobrança e nem pode obrigar que o trabalhador vá até lá, escreva uma carta e entregue, com uma multa que pode chegar a ser de R$ 1.000 por profissional cobrado indevidamente. Essa é a nota do Ministério Público do Trabalho sobre essa ação judicial que está falando desde 2021, que deveria estar sendo cumprida, Mário e Fabiola, e por isso a gente não deveria estar vendo cenas como essas aí. Eu volto com vocês no estúdio, reforçando que a gente mais uma vez tentou entrar em contato com o sindicato para entender por que isso está acontecendo de novo, mas ainda não tivemos sucesso. Eu volto com vocês. Obrigado, Paulo. Doutor Alberto, se o senhor me permite uma pergunta. Bom, como hoje ainda é assim, os sindicalizados aqui estão dizendo que todo ano tem que ir lá. Todo ano tem que ir lá colocar a carta. Não teria algum artifício para, já que ele está indo lá, enfrentando a fila, pegando porta fechada, já botar numa carta, olha, eu não quero nunca mais, para não ter que voltar ano que vem? Ele não tem nenhum artifício legal que o senhor podia dizer para ele, porque o sindicato diz, tem que vir todo ano, tem que vir todo ano. Já que eu estou passando esse sufoco, deixa eu botar lá alguma carta que eu não quero nunca mais, ou não tem nenhum artifício que possibilitaria isso para o trabalhador? Mário, a pergunta é excelente, mas infelizmente não existe uma carta para oposição eterna. Por quê? Porque os instrumentos coletivos, seja ele o acordo coletivo ou convenção coletiva, eles têm prazo de validade, até 2 anos. E eles se renovam. Então, quando renova esse instrumento coletivo, ou a convenção ou o acordo coletivo, se renova essas obrigatoriedades de fazer a eventual oposição. Agora, eu acho que, complementando a pergunta de Mário, se o coletivo todo está mostrando que não quer, vai se continuar assim? Não há nada que possa mudar? É uma questão que a gente precisa mudar na cultura do povo brasileiro, é participar das assembleias. Porque isso acontece por meio de assembleias. Mas se você for verificar, a quantidade de pessoas que participam são 10, 15, 20, 50 decidindo por milhares de pessoas. Então os trabalhadores que sirvam de um alerta de participar, de eleger, de decidir pela eleição do seu sindicato, e lá nas assembleias votar cláusula por cláusula. E lá, por exemplo, Mário, você pode, lá o trabalhador, pedir para inserir que você possa fazer a oposição, por exemplo, por meio de WhatsApp, por meio de um e-mail, ou não por uma carta escrita pessoalmente e ter que ser entregue lá. Porque isso claramente é criar dificuldades para o trabalhador que perde um dia de trabalho, tem um custo próprio, né, de tirar do bolso, de gastar um transporte para ir lá, e ainda, como você disse no início da reportagem, o empregador pode ainda descontar o dia do trabalho desse trabalhador, porque ele não é obrigado a liberá-lo. Então é um sindicato que está jogando contra os seus próprios representados, por isso a importância de participar das assembleias. É um método utilizado nos anos 30, né? Exato. Nós estamos em 2025. Mário, Fabiola?